Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e hoje estou aqui com um cara que quem acompanha o nosso programa já conhece há algum tempo, falando do meu querido amigo, meu irmão, Léo Fontinelli, que... quantos anos já, Léo, que você veio para o lado de cá do microfone? Rapaz, eu acho uns 3 anos já, 2, 3 anos, né? 3 anos, né? Quase isso, Uns 3 anos, aqui há uns 3 anos, veio para o lado de cá do microfone para contribuir, né, com o nosso time de analistas de futebol. E só que hoje, Léo, a gente vai utilizá-lo, tá? A partir de uma outra expertise que ele tem, certo? Porque acho que boa parte do nosso público mais fiel, pelo menos, sabe que você trabalha com segurança pública, alguns sabem que você é policial e alguns sabem até que você é policial civil, tá? Mas eu queria que você se apresentasse daqui a pouco para explicar por que a gente entendeu que valia a pena bater esse papo aqui entre eu e você, eu representando aqui o 45 minutos, óbvio, e você com o seu currículo que você vai apresentar a seguir, para que a gente possa falar do tema das torcidas organizadas, tá? As facções organizadas que há décadas já, de certa forma, aterrorizam a sociedade como um todo, né, fazendo uso do futebol como pano de fundo, né, para os seus fins essenciais ali, né, como existência. Mas, e aqui, para deixar claro, a gente não está aqui só para apontar dedos e nem para falar de casos específicos, né, como foi o caso aí da barbárie, realmente talvez em níveis sem precedentes que a gente tenha observado, que a gente observou no sábado, um pouco antes do Clássico das Multidões, aqui no Recife, tá? Na zona norte do Recife. A gente vai tentar enxergar, né, esse problema por diferentes ângulos, para, no fim das contas, tentar entender de quem é a culpa, né, quem precisa se envolver e que passos a gente precisa tomar para que a gente resolva de uma forma efetiva, tá? E racional o problema urgente das organizadas. Então, Léo, por isso eu queria que você se reapresentasse, tá, para o nosso público, dessa vez não como um analista de futebol, mais vinculado ao Ceará, time pelo qual você é apaixonado, mas queria que você se apresentasse como um cara que está não apenas trabalhando, né, efetivamente na segurança pública, como um cara que se dedicou academicamente, teoricamente, para entender e contribuir, entender o tema e poder dar a sua contribuição, vocês vão ver, bem inestimável para o que a gente vai tratar aqui. Oi, Celso. Olá, todo mundo está assistindo aí, mais esse conteúdo aí de 45 minutos. Eu sou, atualmente, assim, há 12 anos, eu sou membro da Polícia Civil. Hoje o cargo se chama oficial investigador de polícia, né? É um antigo agente, investigador. Já estou há 12 anos, sou advogado de formação, sou bacharel em Direito. E tenho um MBA em gerenciamento de crise, né? Justamente porque na minha carreira acadêmica eu comecei desde o início da faculdade, a minha produção científica ela foi toda voltada para o estudo da violência dentro do futebol, especificamente dentro do âmbito das torcidas organizadas. Tanto tentando buscar um viés mais sociológico das causas dessa violência, como analisar criminologicamente tudo que envolve as torcidas organizadas. E eu sempre parti os meus estudos de um viés de nunca criminalizar as organizações e nem de procurar que precise existir uma inovação legislativa para que isso seja combatido.
eu sempre quis construir um pensamento em volta dessa violência, do controle dessa violência, a partir de um viés da legislação que a gente já tem. Todos os crimes cometidos pelas torcidas organizadas hoje, eles estão previstos e consagrados, né? E já estão tipificados na legislação penal que a gente já tem. A lei de Orcrim já prevê como combater elas como organizações criminosas. Existe uma previsão, a partir do momento que você consegue comprovar que a prática de delito realmente consome a maior parte da atividade delas, de extingui-las, não por uma briga de rua, mas porque você vai comprovar que toda aquela atuação ela é permeada de diversas práticas criminosas. Então, sempre foi um objeto de estudo combater isso, controlar isso, conter isso a partir do que a gente já tem como textos legislativos. Eu acho que isso nunca faltou. E pelo fato de já existir esse arcabouço legal para combater, para ser efetivo em relação a essa violência, a essas práticas, é que a gente traz a responsabilidade muito para cima do Estado. Não só do Estado sanção, como do Estado também preventivo, né? Do Estado repressor, diretamente, né? Perfeito. Léo, acredito que um dos principais problemas que o enfrentamento à questão das organizadas, entenda como eu estou colocando aqui, a questão das organizadas. Ele, na verdade, é a forma como ele vem sendo tratado desde o princípio, né? E eu aproveitei o gancho que você falou, né, de relacionar a solução e a prevenção dessa questão das organizadas ao Estado, justamente porque é o oposto do que vem sendo feito desde que esse problema surgiu. Porque, por diversos motivos, né, seja a realidade do Brasil ali, né, do início da década de 90, né, quando esse movimento de organizadas muito mais relacionado também a episódios de violência, como a gente viu na final da Copinha, né, entre São Paulo e Palmeiras, que traumatizou muita gente que estava vendo aquilo ali ao vivo, no meio-dia, 2 horas da tarde, um negócio desse, num fim de semana, né, e pessoas se espancando até a morte dentro de campo. E desde aquele episódio, que é o primeiro que me vem à lembrança, enquanto eu era somente um torcedor, um cara que gostava muito de esporte, de acompanhar futebol, é que aquilo se vinculou ao futebol, à cultura do torcedor de futebol. E aí eu imagino que talvez tenha feito sentido para a sociedade, em algum momento, né, agir mais diretamente, né, associar o problema ao futebol, né, simplesmente encapsular ali, mesmo que seja dentro do universo das organizadas. E desde então a gente vem fazendo isso de forma recorrente. E aí, para não citar vários exemplos, a gente não se alongar muito aqui, isso aqui não virar um vídeo de história, e sim, como a gente está se propondo um olhar para frente, né, eu vou citar a primeira solução, a solução oficial que foi apresentada pela governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, em relação diante aí da perplexidade que tomou conta, né, de toda a sociedade aqui do estado diante do que a gente viu, que realmente foi um evento de proporções que fez as pessoas se trancarem dentro de casa, fez as pessoas cancelarem compromissos, né? E a decisão de Raquel, mais uma vez, foi exatamente em cima dessa coisa inócua, né? Ineficaz, populista e
talvez, covarde de você associar isso ao futebol, porque a decisão dela foi de definir que os próximos 5 compromissos de Sport e de Santa Cruz sejam de portões fechados. Cássio Zirpoli, né, que está com a gente aqui desde o começo, 45 minutos, ele citou em alguns dos nossos programas o caso de uma briga das organizadas que aconteceu durante a pandemia, com um jogo de portões fechados, porque o futebol estava acabando de ser liberado, era justamente o primeiro jogo depois da paralisação ali da quarentena, no momento mais crítico ali da pandemia, não podia ter torcida, e as organizadas, essas mesmas que se enfrentaram no último sábado, promoveram cenas de quebra-quebra e pancadaria e terror pelas ruas da cidade, né? E, como o próprio Cássio lembrou, com a decisão que ela tomou, Raquel, mais uma vez, se coloca, né, sob risco de, se eventualmente viermos a ter um possível, provável enfrentamento destas ou de outras organizadas, enquanto essas partidas estiverem sendo realizadas com seus portões fechados, ela vai ficar completamente encurralada diante dessa medida que tem sido repetida, né, pelos diferentes executivos, né, que passaram pelo governo do Estado, pelos governos dos estados, desde que esse problema passou a ser uma realidade do futebol brasileiro. E aí, Léo, mais uma vez, o futebol é punido, o torcedor de futebol que passa a ser associado com essa cultura de violência é punido, o clube é punido, porque, vamos lá, o que é que os presidentes do Sport e do Santa Cruz podiam ter feito para impedir que aquela cena de brutalidade acontecesse, né? Ela, para a gente lembrar, o gatilho mais recente, o episódio mais recente deste encontro, que já é um ciclo de violência que dura décadas, foi o roubo de alguns instrumentos musicais da organizada do esporte por parte da organizada do esporte, não, a torcida jovem, e por parte da Inferno Coral. E esse encontro, essa briga, esse combate, essa guerra civil ali, ela foi marcada, né, para um lugar que está a quilômetros de distância de onde o jogo aconteceu, no Arruda. Então, esse era o gancho, Léo, que eu queria puxar, e era o quadro que eu queria apresentar, mais ligado ao factual, mas também para conectar com a história desse problema e trazer o que, na minha visão, é um dos problemas mais graves, que é o poder público utilizar o futebol e a cultura do futebol para fingir que o problema das organizadas não é uma questão não só da segurança pública, não é para ser resolvido na esfera esportiva, mas é um problema da segurança pública, é um problema do judiciário, é um problema social e é um problema econômico, certo? Então, enquanto o poder público não compreender, e eles compreendem, mas não vestir o seu papel, né, e fazer valer a sua obrigação de mover toda essa engrenagem que eu descrevi para resolver o problema, ficar usando o futebol como escudo, né, como refém, né, na verdade é isso, como um escudo humano ali, basicamente, né, o futebol fica sendo aí a barricada do poder público, que é o verdadeiro culpado por esse problema. Então, Léo, a partir dessa argumentação que eu fiz, eu queria que a gente começasse a discorrer e queria que a gente, de certa forma, dividisse esse problema em escalas diferentes. E, para começar, eu acho importante realmente começar com o que há de mais urgente.
problema mais urgente é esse que eu descrevi. As pessoas estão precisando se trancar em casa, porque senão elas podem morrer no meio de uma pancadaria, né, entre pessoas que se identificam com determinada facção ou outra facção, tá? Num primeiro momento, o que é preciso ser feito? Qual a medida imediata a ser tomada para que, pelo menos, isso seja mais raro ou que aconteça numa escala menor, Léo? Celso, a primeira coisa que, na minha visão, deveria ser protegida e preservada é justamente o futebol. O contrário do que o Estado, na pessoa do governo estadual, optou por fazer em Pernambuco. O bem maior desse caso a ser preservado, obviamente, dentro desse contexto, o que de mais belo, o que de mais bonito, o que une todos é o futebol. E foi justamente quem foi ferido, machucado nesse momento, né? Assim, eu não diria nem que o governo optou pela saída mais fácil. Ele optou por uma saída que ela é inócua e ela ataca justamente o que deveria ser protegido nesse momento, que é o futebol. Os clubes já são penalizados financeiramente pela atitude das torcidas organizadas. É um fato. Muita gente deixa de ir para o estádio por conta das organizadas. Financeiramente, os clubes arcam com prejuízos patrimoniais que são cometidos pelas torcidas organizadas. Perde jogos, perde mando de campo, jogos, perde dinheiro. Perde ponto, perde dinheiro, perde muita coisa, velho. Exatamente. Então, o clube que, dentre todos esses aspectos, é uma das vítimas, ele é novamente sangrado pelo próprio governo. Na verdade, o governo, e até trouxe numa reflexão no Twitter, isso é texto constitucional. A segurança ela é dever do Estado e responsabilidade de todos. Quem tem nesse contexto o dever de prover a segurança pública, que é um bem de todos, inclusive para o clube, quem tem que prover a segurança pública para uma agremiação de futebol conseguir exercer sua atividade financeira é o Estado. O Estado está impondo ao clube uma segunda punição. A gente está falando de milhões de reais. A gente está falando de milhões de reais. E você só de bilheteria, tirando uma média, tá? Do que Sport e Santa Cruz vem faturando aí em seus jogos por partida, cada um vai perder na faixa dos 2 milhões por baixo. Você está falando aí de coisa bilheteria. De 10%, coisa de 10% do orçamento anual do Santa Cruz. Próximo, exatamente. Né? Entendeu? Exatamente. Em proporções diferentes, atinge muito forte os dois clubes. E se fosse, e a gente está falando aqui que existem equivalências e hierarquias entre os bens a serem protegidos e tutelados pelo Estado e defendidos. Se em todo esse contexto de nocividade e prejuízos, o futebol perder para que aquela atividade em outros aspectos ganhasse, fosse efetivo, eu tenho certeza que todo mundo estava junto para dizer o governo tomou a melhor medida. Mas o governo, diante da sua falta de competência para resolver o problema, ele pune 2 vezes, tomando uma medida que ela vai ter pouca solução efetiva para conter o problema. Ou nenhuma, né, Léo? Nenhuma. É o que eu estou dizendo, veja. O que impede, vamos supor, certo, que essa medida que foi, assim, terrivelmente recebida, assim, a forma como as pessoas reagiram foi talvez a pior possível politicamente para Raquel. Então, eu não sei até que ponto ela vai manter essa decisão, porque politicamente me parece ser um tiro no pé que ela, imagino que ela vai acabar evitando, né? Mas vamos considerar que ela manteve essa decisão. Vai lá, cabeça dura lá, e a gente vai manter, esses clubes vão perder realmente 5 jogos com torcida, certo? O que é que vai impedir que quando o Sport recebeu Fortaleza pela Copa do Nordeste, com o histórico de violência que já existe entre os clubes
com a conivência, eu já trato como conivência do poder público, né? O que é que vai impedir que haja um novo enfrentamento? A quilômetros e quilômetros do estádio, como aconteceu no atentado à delegação do Fortaleza, ali na 232, a quilômetros da Arena de Pernambuco, onde aconteceu a partida. E quem foi punido foi o Sport, né? Então, assim, o que é que impede? A gente tem exemplos recentes aqui no estado, onde o clube foi punido e nada que essa medida que Raquel tomou agora, ou seja, depois do que a gente viu, teria evitado o que aconteceu lá. Nada. A medida é desesperada. Ela mostra o desespero do Estado, que é quem deveria ter o controle. Ela mostra o desespero do Estado. O Estado detém, nesse caso, o monopólio da violência. De usar a violência para resumir esse... Faz sentido como sociedade que o Estado detenha o monopólio da violência. Eu entendo dessa forma, certo? Eu continuo sendo defensor árduo dessa ideia. Para mim, o Estado precisa ser o detentor único, deter o monopólio mesmo da violência dentro de uma população, dentro de um país. Entendo dessa forma. E dessa forma, é óbvio que ele é obrigado a cuidar disso. E falando da parte operacional e prática da segurança pública, é justamente essa parte imediata, né? Exatamente. É inaceitável. O que é que faltou? É inaceitável. E a gente já ilustrando, trazendo os fatos de ontem para ilustrar. A violência, a tentativa de homicídio e o estupro cometido contra o torcedor ontem, que tem registros em imagem da ação. Tem, no mínimo, uma dúzia de rostos facilmente identificados. E trazendo um paralelo para o atentado contra a delegação do Fortaleza, naquele primeiro caso, com um pouco mais de dificuldade, mas naquele caso era inaceitável que no dia seguinte, pelo menos metade dos responsáveis não estivessem presos. Qualquer estado do Nordeste hoje, falo com muita tranquilidade de quem convive e vive a segurança pública todos os dias. Qualquer estado do Nordeste hoje tem capacidade de efetivamente prender essas pessoas em 24 horas. Tendo as imagens como tinha ontem, é obrigação do estado de Pernambuco que esses caras estivessem presos hoje às 8 da manhã. A entrevista da governadora... Como é que isso poderia ser feito, Léo, sem entrar em muitos detalhes? A identificação, o rosto hoje, o estado, sem um rosto, e trazendo para a operação prática mesmo da polícia, todo mundo dentro desse ambiente, e funciona assim no crime organizado e funciona assim no futebol. A grosso modo, você sempre vai chegar em alguém que vai falar. Alguém vai falar. O cara não necessariamente é uma liderança de uma torcida dessa. O cara é um cara de arquibancada, mas os rumores surgem. O cara que fez fala. E num trabalho de inteligência imediato, ele chega a esses nomes. Se ele não chegar diretamente a todos os envolvidos, ele chega a alguém que estava na periferia dos fatos ali. Certo. E isso o Estado tem como fazer em curto espaço de tempo. Tendo foto e imagem, é para ser imediato. Tendo fotos como tem ontem, no mínimo a identificação de todos era para estar exposta e era para ter sido metade presa. Não existe... Porque o Estado tem esse banco de dados. Tem esse banco de dados. E se não tiver dentro do Estado, a Polícia Federal hoje, com uma foto, ela faz um cruzamento de biometria de dados, a Polícia Federal faz em minutos isso aí. Não só com um caso restrito a Pernambuco. Ele, com uma foto, a Polícia Federal hoje tem um banco de dados que te permite achar no Brasil todo, onde é que tu tem um registro de documento, qualquer registro seu, a Polícia Federal consegue fazer minutos. Eu falo porque eu trabalho numa delegacia regional no interior do estado do Ceará. E a gente já fez uma consulta em minutos de um indivíduo sem identificação que a Polícia Federal deu um retorno pra gente. Agora você imagina um aparato do governo do estado de Pernambuco. Você imagina. É surreal, cara. Você consegue hoje fazer identificação pela antena, pelo sinal cruzado de antena de celular dos envolvidos que estão lá no lugar. E eu falo tranquilamente, todos os estados da região Nordeste têm condições de fazer isso. É inaceitável que pessoas com o rosto identificado não estejam presas.
A única pessoa presa ontem, e é triste a governadora precisar dizer que foram 4 horas de reunião para tomar essa decisão, ao meu ver, esdrúxula. Esdrúxula. A única pessoa que foi presa e punida foi o futebol. Os únicos punidos foram os torcedores que têm no esporte, na ida ao campo, o seu lazer, levar seu filho. Foram punidos patrocinadores que botam dinheiro no futebol. Foram punidos atletas que têm o rendimento ligado ao apoio da torcida. Foram punidos os clubes financeiramente. Só quem não perdeu foram os verdadeiros culpados por aquela violência. A gente hoje tem muito... E o fato que você citou, daquele jogo 94, 95, ali da final da Copinha, de São Paulo e Palmeiras, a gente tem muitos eventos canônicos relacionados à violência no futebol, e geralmente eles estão ligados a uma coisa que a grande massa nunca viu. Assim, a gente vê... É uma coisa... Quando o grande público vê com os olhos o que aconteceu, geralmente existe um recorte nesse contexto. A gente já tem imagens de gente sendo espancada, paulada e morrendo. A gente nunca tinha tido uma pessoa violada com imagens. Empalada. A palavra é empalada. Empalada. Vlad, o empalador, deu origem ao mito do Conde Drácula. Ele era conhecido por empalar os seus inimigos. É ali na Europa medieval. Aí a gente pode utilizar dessa forma a expressão correta, né? Na Europa medieval, as pessoas se empalavam para impor terror aos seus inimigos. E em 2025, tá? No dia 1º de fevereiro de 2025, a gente viu quase que em tempo real, não duvido que algumas pessoas tenham acompanhado isso na transmissão de alguns dos envolvidos ali, mas quase que em tempo real e de forma massiva, nós acompanhamos um empalamento público, né? Quem quis dar play no vídeo, não foi o meu caso, mas quem quis teve acesso a esse tipo de imagem vinculada aí aos tempos medievais. Exatamente. E o Estado, ele tem, em relação, foi muito usado como argumento na época do atentado à delegação do Fortaleza, estão todos presos. O tempo de demora da resposta transformou a crise daquele atentado em algo muito maior. Muito maior. Assim, muito maior. A prisão ela precisa ser imediata e o Estado tem elementos para fazer essa prisão de forma imediata. Ele tem elementos. Se ele se debruçar sobre aquilo, ele consegue. Ele consegue, e no dia a dia de qualquer delegacia, qualquer secretaria de segurança, eles sabem que tem os elementos. Eles têm os elementos para fazer isso. Então, assim, essa medida do governo do estado de Pernambuco, ele parece uma preocupação muito maior em mostrar um controle da situação do que efetivamente buscar uma alternativa, uma saída para que isso não se repita. E isso vai sempre se repetir. Isso vai sempre se repetir. Certo, então... Pode falar. Pode falar. Só para concluir, então, se eu compreendi, tá? O que você tá querendo falar, para a gente dar uma organizada aqui nas ideias. Nesse momento, a gente está tentando entender o que o Estado precisaria fazer de imediato, certo? Para evitar que novas cenas como as que a gente viu antes daquele clássico das multidões se repitam. E o que você está apontando antes de mais nada, punir, prender. A gente está nem falando em punição, a gente está falando em identificação e prisão dos culpados, certo? Então, pelo que eu estou entendendo, você está indo pelo caminho de tá faltando você efetivamente fazer valer a legislação, né? O Código Penal. De forma urgente. De forma urgente. A satisfação, quando você comete o ato e você percebe que o tempo vai passando e a sensação de que o Estado está no controle... Não, de que o Estado está no controle, ela se espalha à medida que a resposta estatal vai demorando. Não necessariamente todas as pessoas identificadas no vídeo precisariam ser presas, mas todas as pessoas identificadas no vídeo elas precisariam já terem sido ouvidas. É inaceitável. É inaceitável. Eu fiz um tweet meio-dia, nenhum preso. Rostos claramente identificados. E se você não tem
e vamos fazer falar da forma mais arcaica de fazer. O trabalho da polícia ele é o mesmo desde que existe polícia. Você vê uma foto, ou você tem um suspeito que ele tá com a camisa de uma torcida organizada, você vai falar com alguém de torcida organizada que rapidamente vai dizer, cara, é o fulano. Você vai saber quem é o cara. Ali é o fulano, todo mundo sabe. É um micro-universo, né? É um micro-universo que se comunica, né? Que se reúne, muito, né? Muito. E se o cara não conhecer, ele vai ligar para outro que conhece. Se o outro não conhecer, vai ligar para outro, até chegar alguém ele já vai saber, isso aí, nessa dimensão, todo mundo já tá sabendo. Nessa dimensão, todo mundo já tá sabendo quem fez o quê. Exatamente, exatamente. E o Estado não ter o controle sobre essa punição imediata, ou pelo menos essa chamada para ser ouvido, para responder pelo que foi cometido, passa uma sensação péssima. Porque se eu sou o principal causador de um estupro, de uma violência, de uma tentativa de homicídio, e a primeira resposta do Estado é terceirizar para dois CNPJ, punir o futebol, punir o clube, punir o cofre do clube, punir o torcedor que vai para campo para realmente torcer e ver futebol, eu vou sentindo que o alvo não está em mim. O alvo não está em mim. E foi assim no atentado do Fortaleza. Tudo foi punido antes das pessoas. Dos próprios causadores daquilo ali. Exatamente. Exatamente. Certo. Esse é o maior problema. Então um dos principais, uma das medidas imediatas é fazer o aparato que o Estado já tem sob o seu poder, sob a sua tutela, agir, né, e identificar e prender os envolvidos para que, posteriormente, eles recebam o julgamento e a punição devidos, certo? Então, essa seria uma medida imediata. Outra medida imediata, imagino, Léo, seria também a questão da... me faltou agora o termo, quando tipo, o policiamento preventivo, né? Quando você vai fazer a operação para saber, ciente, né, do histórico e do intuito e do que move esses grupos, o Estado fazer o seu aparato de segurança e de inteligência minimizar as possibilidades de que atos como esses aconteçam. E aí, antes de você falar como isso deveria se dar de forma correta ou como deveria ter sido feita, no caso aí especificamente desse Classe das Multidões, eu vou aqui pintar o quadro mais geral, né, de que normalmente esses grupos eles marcam um ponto de encontro, né, onde a partir desse ponto de encontro, em decisão definida anteriormente, em encontros com a polícia, né, as polícias, os líderes das organizadas se definem. Então, essa torcida vai se encontrar em tal lugar e daqui a gente vai seguir com o escolta, né, do poder do Estado até o lugar onde eles vão ocupar seus espaços dentro das arquibancadas, né? Então, é basicamente isso que é feito via de regra, né? É isso que eu vejo acontecer. Há muitos questionamentos, muita gente fala, é um absurdo a gente gastar dinheiro para proteger esses caras deviam estar presos, tal, não sei o quê, aí, enfim. Aí vem aquela coisa das decisões simples para problemas complexos, que a gente sabe que não é bem assim. Né? Essa é uma questão, como estamos trazendo, essas pessoas vão para os jogos, elas têm o direito de ir para os jogos, e como elas têm um histórico de violência, o Estado precisa, ao meu ver, Léo, realmente prover esse tipo de escolta, certo? Que, na verdade, é basicamente um monitoramento, não é nem uma escolta, é mais um monitoramento, né? Eu queria, portanto, que você me dissesse qual a ideia, qual o cenário ideal para esse contexto, né? Para que a gente tenha não apenas as prisões e punições de quem fez, mas para evitar ao máximo, dentro do que é possível ser feito nesse nível só de enfrentamento, só de policiamento, né, da parte de segurança pública, qual o cenário ideal para esse contexto de mobilização aí desses grupos?
Celso, o trabalho ele precisa ser constante, e ele precisa ser constante e contínuo, porque tudo precisa ser mapeado. As sociedades organizadas, elas são extremamente capilarizadas. Elas estão nos bairros, elas estão nas ruas, elas são divididas em zonas, blocos, alas. E é muito mais complexo quando você, em estados aqui, por exemplo, aqui no Ceará, o estádio em jogos clássicos, eles são divididos, o estádio é dividido meio a meio. Então você tem blocos de 30, 25 mil pessoas para você dividir e gerenciar. Ele é um pouco mais complexo, mas dentro de um universo complexo. universo era o cenário comum até meados ali da década de 90, quando as organizadas, esse tipo de enfrentamento passou a ser mais comum, né? Mais presente também. Exatamente. E no universo de 1.400 e poucos torcedores, né, do esporte, que ontem tinham ingressos para estar no jogo, e também considerando que muitos desses nem tinham ingresso, muitos desses não estavam nem aí para o jogo, não sabem nem que horas ia começar da briga? Velho, basta fazer a conta. Basta fazer a conta. Ali, o esporte não teve direito aos 10% da capacidade definida para o estádio do Arruda para esse jogo. Lembrando aqui um parênteses. Aqui em Pernambuco não é como é no Ceará, como já foi aqui em Pernambuco. Aqui a gente não tem torcida meio a meio há décadas, né? Aqui os clubes visitantes têm direito a 10%, que é a regra base aí da CBF, né? Há muitos estados, como por exemplo Salvador, né? No caso a cidade de Salvador, onde há anos os clássicos são de torcida única, né? Aqui está caminhando para isso. Me parece que essa, pelo que eu estou vendo, possivelmente pela forma como quem tem que enfrentar o problema pensa, não duvido que venha a ser uma decisão nos próximos dias aí, que para mim também é uma decisão inócua. Mas ontem a torcida do esporte não teve direito a esses 10%. Né? Foi 5%, porque o estádio do Arruda, aquele espaço destinado para a torcida visitante, não suportaria, né, os 10% ao qual o esporte teria direito por questões de segurança. Né? Então, o Bombeiro e a Polícia Militar vetaram, por conta disso, o esporte teve direito só a 1.400 ingressos. Ali, naquela confusão, sei lá quantas pessoas tinham, eu não consigo estimar. Mas eu posso garantir mesmo, nem 10% daqueles 1.400, ou seja, nem 140 pessoas daquelas estiveram envolvidas nas brigas, certo? Você vê, inclusive, pelas camisas, né? Não tinha tanta gente de camisa amarela. Não, e se você... E a gente faz um exercício de raciocínio muito simples. O poder público hoje, ele consegue mobilizar minimamente, o Estado minimamente ele consegue a cidade, o mapa da cidade zoneado por facções criminais. Então, o Estado hoje sabe que no bairro X, tal facção criminal domina. O Estado já sabe que em bairro X, tal facção domina e o líder daquele bairro é tal. Então, o Estado já consegue mapear isso. Agora, vamos fazer um exercício de emburrecimento. As organizações relacionadas ao futebol, elas tanto têm orgulho em ostentar quem são, como elas são uniformizadas. Elas são uniformizadas. Ou seja, a obrigação do Estado ter isso mapeado é muito maior. Exatamente. É muito maior, porque eles estão vestidos. Ninguém de outras facções criminais usa a camisa da facção. Então, as lideranças de bairro das torcidas organizadas, elas têm nome. O cara é mapeado, é dividido dentro da própria organização como o líder do bonde tal, o líder do bairro tal. Eles se reúnem, eles trocam ideias, eles pacificam entre eles. O aparato estatal que vai visar criar um plano de segurança para um evento desse, não ter mapeado, conversado e dialogado com essas lideranças, e eu falo isso sendo de forma efetiva. Não é aquela foto de todo mundo apertando a mão, porque são reuniões onde
os representantes dos poderes públicos ficam na frente e tem um as organizadas procurador, sentadas né? ouvindo Tem uma um palestra. juiz, tem o comandante da Polícia Militar, né? Tem o secretário de Defesa, aí tá todo mundo Ministério ali. Público, aí todo mundo aí, e os membros das torcidas organizadas sentados como alunos, ouvindo uma palestra. Se entendeu? comportem, não briguem. Vocês não podem cometer crimes. É proibido cometer crime. E não existe a humildade a partir do momento que tu tá sentado na mesa, em vez de estar numa bancada como um professor olhando para essas pessoas, ao invés de você sentar na mesa com essas pessoas, mesmo que elas sejam parte do problema, sejam o polo ativo da criminalidade nesse momento, você não tem a humildade como Estado de sentar naquela mesa com aquelas pessoas para saber que aquelas pessoas conseguem, na maioria das vezes, fazer uma leitura do problema muito mais que você, Estado. Muito mais que você, Estado. O movimento lá, a Explosão Inferno Coral, lançou uma nota, porque a Inferno Coral tem um setor de logística, como todas as organizadas costumam ter. E ela apresentou ao plano de jogo do Estado, o plano de segurança, apresentou uma logística. A torcida apresentou uma logística dizendo, nós aqui, tal canto, vai ter um bolsão de ônibus. Porque o metrô vai ficar para a torcida adversária do esporte. Nós vamos ir pelo bairro tal, descer pelo bairro tal, descer pelo bairro tal. A torcida propôs essa logística. Ela foi construída em conjunto, né? Segundo a manifestação da nota da Inferno Coral, e que foi uma manifestação também endossada, pelo menos pelas manifestações que eu vi em redes sociais, pela torcida organizada do esporte. O governo mudou poucos momentos antes do jogo essa logística. O governo mudou? A revelia das instituições. Mudou. E foi por isso que eles se encontraram naquele trecho. Os trajetos planejados para as duas organizadas se cruzou. Velho! Se cruzou. Aquele vídeo clássico onde elas estão, que tem muita gente e os carros parados. Aquilo ali é a real da torre. Torre. Real da torre. Real da torre. Nesse momento, os trajetos planejados para as duas organizadas se cruzou. Meu Deus. Entendeu? Eles se cruzaram. Entendeu? O Estado não teve competência de separar os trajetos. Aí não é só conivência, né? Aí não é só conivência. Aí o Estado teve participação, pô. Ativo. Ele foi ativo. O Estado foi um agente ativo do problema nesse caso. Como um controlador de voo mandar um avião para a rota do outro. Pronto. Entendeu? Mandou um avião para a rota do outro. E eu sou muito contra a ideia, disseram assim, até um colega cearense disse, eu tenho a impressão que em Pernambuco existe menos o respeito quando está na frente da polícia do que tem aqui. Não, pô. Que a galera já treme. Eu falei que não é a falta do respeito. Porque quando a polícia está lá, de certa forma, ele consegue controlar e conter aquilo ali. O problema é que, para mim, o erro da segurança pública nesse momento está na incapacidade de mapear esses pontos de conflito. A capacidade maior, e eu não cobro nem tanto, acho que a ostensividade precisa haver, a repressão no momento da atividade criminosa ela precisa acontecer, mas para mim, dentro do ambiente de futebol, porque a gente está lidando com o mesmo problema há um século. Se falando de Europa e do surgimento aqui, hooligans. A gente está falando de um problema, a gente está falando de um problema de um século, que tem exatamente as mesmas causas, ele tem a mesma origem territorial, e ele vem recebendo os mesmos remédios de enfrentamento desde sempre. Então, o Estado ele tem a obrigação de, pelo menos, tentar uma solução nova. Eu acho que você precisa intervir e fazer realmente essas escoltas, essa divisão na cidade. Precisa haver um programa de controle de tráfego com órgão de trânsito, com engenheiros de trânsito, engenheiros de trânsito, de tráfego, com o pessoal da inteligência, com o pessoal da Polícia Civil, com o pessoal da Polícia Federal, inclusive com a Polícia Penal, para existir alguma barreira nesse momento de você controlar e fazer o controle de mandados de foragidos da polícia. Tudo isso tem como ser mapeado. As próprias torcidas criam esse sistema de zoneamento, de dividir em ala, em zona, que ajuda o poder do Estado. Essas alas, essas zonas, elas têm sedes. Por mais que seja um bairro humilde, que não existe um prédio comercial, mas ele tem uma casa de alguém que é pintado
com símbolos da torcida para dizer, ó, que é a sede da Cearamô Ala Areal. Tem um pintado na casa da pessoa que é responsável. Isso não é uma liderança que ela muda de um dia para o outro. Ela é uma liderança que é construída, é definido. Exatamente. O Estado recebe isso de mão beijada. Não é como no crime organizado, que de poucas lideranças se perpetuam por muito tempo, elas mudam, é muito rotativo. Na torcida, as mesmas figuras, a gente vê elas há 20 anos. Isso é muito fácil. Quem consegue sobreviver, né? Exatamente, mas falta esse trabalho. Falta esse trabalho de inteligência. Então, ótimo. Então, acho que a gente já avançou aqui, certo? Em pontos muito importantes, tanto em relação ao enfrentamento imediato nem desse problema, tanto do ponto de vista preventivo, enquanto aparato de segurança, né, fazendo esse serviço de inteligência, de levantamento de dados, de acompanhamento, né, e de um planejamento mais sério em torno da fiscalização mesmo, da movimentação e das atividades desses grupos. Para além disso, falamos também sobre a necessidade de a gente ter as punições devidas a esses indivíduos. E aí, Léo, como eu quero entrar em outro tópico, para a gente não deixar esse vídeo muito longo, certo? Eu vou pular aqui essa questão de que sanções, que punições a gente poderia aplicar, certo? Não vou nem esmiuçar aqui, porque o que a gente está falando, né? Isso é o que Fred Figueroa trouxe também, né, num programa que já está disponível aí para vocês, fala da decisão de Raquel. Ele dá aquele exemplo. Pô, você imagina, esqueça que é futebol. Imagina aí que é um carnaval, né? Imagina que aquilo ali é o Galo da Madrugada, é dia do Galo da Madrugada e a gente viu uma briga daquela ali. Ou imagine que isso é no shopping center, ou que isso é num camarote, certo? De um carnaval desse. Imediatamente isso seria resolvido. Há alguns meses, um turista foi esfaqueado, se eu não me engano, no Pina, em Boa Viagem, né? Rapidamente o cara foi identificado, né? Foi preso, né? Disse que se arrepende e tal, porque isso é o normal. Quando você mata alguém, você é preso. Então a gente não precisa, por isso que eu estou sugerindo que a gente pule, que a gente não precisa elocubrar muito sobre que tipo de punição fazer. Essa parte da punição, acho que ela já está bem entendida. É preciso que o Estado pare de tratar essas pessoas como, sei lá, porque fica curioso, parece que no futebol é permitido. No futebol as pessoas podem se matar, né? Aí o Estado... o Estado vai abrir essa exceção e, como foi no futebol, tudo bem. Elas podem saquear uma loja e não serem presas. Elas podem só devolver, né? Porque, normalmente, quando a pessoa rouba, furta uma coisa, um lugar, não basta devolver, né? A pessoa normalmente é presa, né? Precisa responder de alguma forma, né? Enfim, dependendo de cada caso. Mas, para as organizadas, parece que tudo bem. Por quê? Porque é no futebol. Então, tudo bem, você bater, tentar matar uma pessoa, não é tentativa de homicídio se for no futebol. Parece que é um pouco disso. Então, é por isso que eu estou propondo, Léo, que a gente nem avance muito sobre que tipo de punição essas pessoas devem sofrer. As pessoas precisam sofrer as punições que os códigos já prevêem para casos como esses, de depredação de patrimônio público, de violência, de tentativa de homicídio, deve ter para agravante para empalamento, imagino que o Código também preveja isso de alguma forma. Então, assim, é aplicar esse tipo de sanção e fazer com que as pessoas que fizeram isso sirvam de exemplos para outras pessoas não fazerem o mesmo, senão elas também podem sofrer a mesma sanção. Então, vou resumir dessa forma aqui essa parte. Não sei se você me dá essa autorização. Não, é isso mesmo. Né? Nossa maior cobrança é para que aquelas pessoas hoje eram para estar na delegacia. O que aconteceria depois de lá, o Código Penal já diz. O rito está pronto, está preparado. Minha cobrança é para eles estarem na delegacia. Pronto. Então, eu
imagino, tá, que eu me dou por satisfeito aqui com o que nós debatemos em torno das ações mais imediatas, tá? Tanto do pré quanto do pós, em relação às obrigações do poder público. E a gente vai continuar falando das obrigações do poder público. Só que agora, Léo, falar um pouco mais sobre as ações a médio e longo prazo que elas precisam e devem começar a acontecer. Porque aqui a gente precisa começar a se perguntar quem são os integrantes das facções organizadas, de quais são as suas origens. Diante das suas origens, a gente precisa se perguntar que acesso, de que forma o poder público, o Estado, se faz presente na vida dessa pessoa. O Estado se faz presente na vida dessa pessoa na forma da educação. O Estado se faz presente na vida dessa pessoa na forma da saúde. O Estado se faz presente na vida dessa pessoa como fornecedor de capacitação profissional, técnica, para que você tenha autonomia profissional e que você possa contribuir com a economia de forma geral. O Estado se faz presente, enfim, dessa forma, ou o Estado se faz presente unicamente como um agente repressor, como um agente que está ali para impor a sua vontade, independentemente de como isso repercuta dentro de determinada comunidade. Então, eu acho que quando eu penso em enfrentamento a médio e longo prazo desta questão das organizadas, eu imagino que a gente precise ir além do elas existem, né, são uma questão, são entidades que estão ligadas ao futebol de certa forma, elas se identificam com um clube específico, elas seguem, no entanto, regras específicas, né? Porque elas se aliam a torcidas de outros estados com clubes que, às vezes, são rivais esportivos do clube que elas representam, mas dentro da lógica das uniões nacionais das organizadas, tem a própria lógica, né? Então, essa questão existe. Isso, a gente sabe que dentro da cultura, aí sim, não do futebol, mas dessas organizadas, da lógica dessas organizadas, a cultura da violência é algo inerente, né? Então, aqui, eu acho que as perguntas são: por que a cultura da violência é algo inerente? Há como a gente dissociar as organizadas da violência e tentar fazer algo mais lúdico ou utópico? Não, vamos celebrar aí a competitividade, etc. Né? Quais são os caminhos para a gente resolver essa questão a médio e a longo prazo? Talvez primeiro para afastá-las de uma cultura mais conectada intimamente à violência e depois de extirpar a violência de maneira geral, e aí imagino que a gente vai concluir que aí não é uma questão das organizadas, e sim uma questão da nossa sociedade, que é uma sociedade violenta por conta da sua característica de brutal desigualdade socioeconômica, né, Léo? Exatamente, Celso. Como eu falo, assim, a origem dos problemas ela tem mais de um século e são os mesmos até hoje. O surgimento das primeiras forças organizadas, quem estuda o tema desde sempre, atribui à Revolução Industrial, né? Assim, filhos que os pais trabalhavam 12, 15 horas e eles ficavam praticamente sendo criados entre si. Então surgiu ali aquele grupo de crianças, jovens, adolescentes, que eles encontravam ali na violência uma forma de extravasar sua revolta com o Estado, com o sistema... Uma violência. Era um mundo muito violento, pô. A gente está falando de um mundo que estava prestes a mergulhar em 2 guerras mundiais. A gente estava... É esse ambiente que as pessoas vivem. Né? E violento não só sobre esse aspecto, né? Violento no aspecto de você tirar a mãe e o pai de uma criança, assim. Você jogava a mãe e o pai numa fábrica e a vida deles era aquilo ali, eles morriam aos 40, 50 anos e você privava a criança dessa convivência e de ter um pai. Então, assim,
Às vezes, Léo, eu faço questão de explicar, porque parece é algo tão importante e tão presente nas nossas vidas, certo? Que parece que esteve conosco enquanto humanidade desde sempre. Mas o conceito de bem-estar social e de um Estado provedor desse bem-estar social, ele é muito mais novo do que esse problema desorganizados, que Léo está falando. Muito. O conceito de bem-estar social que vem depois da Segunda Guerra, para a gente entender. E o que é que mudou? E o que é que mudou, Celso? Das pessoas que são cooptadas e são atraídas para viver aquele mundo das organizadas. O que é que mudou do jovem que ele mora numa zona de risco e ele opta por entrar ao crime organizado, a integrar o crime organizado? Nada mais é do que a sensação que todo jovem tem, e a gente falando assim do jovem médio, de se sentir parte de algo, de pertencer a algo, entendeu? De repente, um moleque que ele tem uma condição social mais elevada, ele se sente parte disso praticando um esporte, ele se sente parte disso integrando um grupo de amigos que jogam videogame. Um moleque está na comunidade, pô, muitas vezes ele não tem saneamento básico. Ele vai se sentir gente se ele integrar o crime, ou se ele integrar uma organizada, ou se ele integrar a igreja. Assim, a igreja, dentro de muitas comunidades, e hoje na expansão das igrejas protestantes, nas comunidades em especial mais pobres, a igreja vem se tornando, às vezes, braços no sentido de trazer políticas de acolhimento, de alimentação, de fazer uma política social mínima. Mas por que a torcida organizada não pode ser isso? Ela não pode ser, de certa forma, um braço do Estado. E isso vai ser parte de um projeto de monitoramento, de aproximação, de presença estatal dentro dessas comunidades. Como eu falo, assim, o mapa está na mão do Estado. Eles sabem quais são as sedes, eles sabem quem são os líderes. Se não sabem, deveriam saber. Porque se você conversar com 4, 5 pessoas organizadas, você vai saber. Tem o bonde da torcida do Aracapé. Quem é o líder lá? Qualquer cara numa bancada que esteja com a camisa da Ceará Amor, mas você vai se aproximando da bateria, você vai descobrindo. Quem é o cara que lidera aqui? Pô, se eu quiser falar lá, fizer uma ação social lá, com quem é que eu falo? Em 2, 3 ligações você consegue. Então o Estado tem como ter isso. O Estado tem como chegar para esse cara, porque são 50 lideranças. Não são 5, não são 3. São 50. Não tem por que eu ouvir o presidente de uma organizada e eu não ouvir o cara do bairro. Porque, às vezes, tem 48 bairros pacificados e tem 2 bairros combinando um confronto. Entendeu? Falta o Estado essa presença, esse mapeamento. Falta chamar a liderança, um presidente de uma organização dessa e dizer assim, cara, tu tá tendo problema onde hoje? Ele, cara, é o bairro tal, especificamente que está brigando com o bairro tal, inclusive aqui na realidade cearense, que é entre torcidas do mesmo time. A figura, desde as revoluções industriais ali que você pintou, achei muito bom, estão sempre vinculadas a brigas territoriais, não é isso? Exatamente. Você se identifica em torno de bairros, e existe uma confusão muito, muito recente quando as pessoas falam hoje sobre as facções mesmo do crime organizado. Aquilo ali é briga de crime organizado. É muito pouco provável que o crime organizado trate as questões das torcidas organizadas como algo de forma direta ligada ao seu negócio. Eu garanto a você que a forma como o crime organizado trata as atitudes, as ações das torcidas organizadas é muito próximo do que um traficante que vira viciado, ou um aviãozinho que vira viciado. O cara trata ali como um problema fruto de uma ação recreativa de um membro. O crime organizado considera uma briga dessa muito mais problema do que parte importante do trabalho dele. O crime organizado fica muito mais interessado se isso estiver pacificado. Ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. O crime organizado não está preocupado se o cara do bairro tal bateu no do outro. O crime organizado vai fazer isso para ganhar dinheiro. O crime organizado sai de casa para tentar contra a vida de alguém, porque aquilo é importante para os negócios. Aqueles caras que estão ali, eles não estão ganhando nada com aquilo, eles estão perdendo a vida deles, estão perdendo o tempo deles. O crime organizado tem um pensamento muito mais lógico
do que esses caras que estão trocando tapa porque o cara tá com outra camisa. E já é justamente o inverso do que o crime organizado prega. O crime organizado atua dentro dessas organizações de forma completamente... É uma intersecção altamente aleatória. Não é algo planejado. É porque existe consumo de droga, é porque existe tráfico de armas, é porque existe, de certa forma, dentro de um bairro, uma parte territorial que uma outra torcida não pode entrar. E simples assim. Não existe um envolvimento direto. Eu acho que as pessoas dão muita importância a isso dentro desse contexto. Eu acho que dentro desse contexto, certo, pouco existe de influência nisso. Mas é um problema muito territorial, mas ligado à identificação. Dificilmente a criança, o jovem, ele vai torcer o time. E eu falo assim, dentro de uma comunidade, é muito mais fácil o jovem se identificar com o time, porque o cara que representa a autoridade naquele bairro é de uma torcida do esporte, do que ele ter uma paixão familiar pelo esporte vinda de um pai. É uma realidade muito presente. O cara mora num bairro, o cara nasceu no bairro tal, predomina ali a torcida do esporte, quando ele é dia de jogo, ele abre a porta da casa dele, ele vê aquele mundo de gente vestida de amarelo, ele pode ter uma paixão pelo Santa Cruz, mas dificilmente ele vai se identificar, porque a gente volta pelo mesmo problema da Revolução Industrial. Ele quer fazer parte de algo. E por que eu não vou fazer parte de algo do meu bairro? Vou fazer parte de algo de outro bairro? Ali são as pessoas que são a minha convivência, são a minha família, onde o Estado não está, são aquelas pessoas que estão. Perfeito, perfeito, Léo. Então, acho que a gente compreende, de certa forma, Léo, que as torcidas, elas não vão deixar de existir, né? Eu não vejo um caminho legal onde a gente possa extinguir, né, uma torcida, proibir uma torcida de existir. A gente pode, né, eventualmente, vincular determinado CNPJ, associar determinado CNPJ a crimes, a contravenções, e aí sim a gente pode encerrar, mas certamente ele vai mudar o CNPJ, vai mudar de torcida jovem para torcida adulta, né, qualquer coisa do tipo, e vai seguir sem grandes alterações, vai mudar do amarelo pro laranja, né, qualquer coisa do tipo, e nada vai... Não me parece ser uma solução eficaz, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que a existência, a convivência com as organizadas, me parece algo que o futebol e os demais torcedores do futebol, que não são ligados a organizadas, precisam aceitar que vão conviver sempre, certo? As pessoas vão ali, inevitavelmente, fazer isso aí, né? E o que você está reforçando desde sempre, me parece muito mais algo que o Estado já tem tudo em suas mãos para fazer o que é preciso fazer. E aqui a gente está batendo em monitorar, identificar quem são as pessoas, entender de que forma aquelas pessoas podem contribuir para que a cultura da violência se afaste um pouco mais. E aí você está basicamente dizendo que falta vontade, né? Basicamente isso que a gente vê atualmente. Falta vontade política. Você não vai conseguir, Celso. Você não vai conseguir citar algum projeto interno de nenhum órgão de segurança pública em nenhum estado da federação que faça um acompanhamento, um monitoramento e um diálogo contínuo com torcedores de futebol no Brasil. E voltamos a falar sobre um problema que é secular. Tem um século que existe isso. No Brasil, 50, 60 anos. Você não consegue dizer um trabalho permanente que exista de diálogo e monitoramento dessas atividades. Se Pernambuco começar hoje, ou o Ceará começar hoje, a criar, aí vão citar instituições, núcleo de defesa do torcedor. Não existe você controlar um problema complexo, social, criminal, como esse, se você olha para o problema quando ele vai ter um jogo. Vai ter um jogo, uma semana antes eu fiz uma reunião. Uma semana antes eu faço uma reunião porque vai ter um jogo. Aí eu faço o jogo,
acontece o problema, eu faço a operação, eu acabo a operação, termina o jogo, eu não sento, eu não avalio o que aconteceu, o que pode ser minimizado, eu não transformo aquilo em dados, eu não transformo em indicadores, eu não faço um estudo. Esse é o problema. Você não consegue chegar a nenhuma solução em nenhuma área de ciência, muito menos na segurança pública, que é uma coisa muito complexa. Se não houver um acompanhamento contínuo, uma coleta de dados, um estudo de dados... Ou seja, Léo, não é afastar as organizadas ou tratá-las como uma exceção ou isolá-las dentro de uma bolha. Pelo que eu estou entendendo, né, o que você vê como caminho de solução a médio e longo prazo é o oposto, é o Estado se aproximar dessas organizadas e, de certa forma, utilizar a estrutura, o organograma delas para promover políticas públicas. Eu não controlo no sentido controlar, no sentido de regular, de reger, o que eu não conheço. Eu não conheço. Eu não tenho como controlar o que eu não conheço, eu não tenho como mapear o que eu não consigo dialogar. Isso é um problema que só tende a aumentar. Assim, quanto menos diálogo, menos conhecimento dessa estrutura. E conhecimento, e eu digo respeito. Respeito no sentido de entender que ali existe uma estrutura, ali existe um código de conduta, eles têm as regras deles, eles têm as leis dele. O Estado, achando elas coerentes ou não com o ordenamento jurídico nacional, pouco importa. Eu tenho que conhecer, inclusive, as condutas deles que são imorais para eu saber atuar diante delas. Eu preciso entender os códigos de conduta, eu preciso entender... E eu acho que muitas vezes o Estado precisa, inclusive, aprender a dialogar com os códigos de conduta. Porque, às vezes, você não consegue eliminar 100% o problema, mas você consegue mitigar. Eu comparo muito com a questão do SUS distribuir seringas para usuários de droga, por exemplo. Sim. Isso. Se eu não consigo... Essencial, um serviço essencial para mitigar os danos, pô. Se eu não consigo, no primeiro momento, evitar que um torcedor mate o outro, eu tenho que, pelo menos, entender como é o código de conduta das organizadas. É aquela coisa como eles costumam citar como exemplo desse código de conduta, ideologia. Eu não vou te matar porque eu tenho ideologia. De repente, no primeiro momento, eu tenho que reforçar essa ideologia. Entende o ponto que eu estou falando? De repente, eu tenho que reforçar, cara. Tu não pode... Porque apesar de ser um problema secular, aparentemente, os passos que a gente tem dado foram no lugar, pro lado errado, né? Então, talvez a gente esteja precisando deste primeiro passo ainda, né? Exatamente, a gente precisa voltar para a questão do... Cara, tu vai brigar com ele? Vai. Pelo menos entende que tu não pode matar ele. É um absurdo, assim, parece um absurdo falar isso, mas a gente está lidando de um estágio onde um homem foi empalado. A gente precisa voltar para a época para dizer assim, tu deu um soco nele. Pronto, pô, tá errado, tu não pode dar um soco nele. Tu vai ser punido por isso. Uhum. Mas a gente precisa dar um passo para trás. E o Estado precisa entender, e eu estou usando isso como uma forma de fazer uma alegoria, um desenho da situação, de que a gente já chegou. Foi muito feliz. A gente precisa entender, o Estado precisa entender o problema primeiro, para poder saber combater e saber os remédios que precisa usar. Muito bem, Léo. Eu fiquei muito feliz aqui com essa nossa conversa, não por conta do tema, mas pela oportunidade de a gente debater um pouco mais isso aqui, tá? Tem outras medidas que precisam ser tomadas, que eu vou só mencionar rapidinho, para a gente não ser acusado de se eximir também da nossa responsabilidade, né? Mas aí a gente separa e trata isso eventualmente num programa à parte. Aqui a gente tentou focar mais nas responsabilidades do poder público. Mas eu também entendo, e vocês podem ter certeza que todos nós aqui do 45 Minutos enxergamos basicamente da mesma forma, que isso é um problema que passa não só pelo poder público, ele é o principal responsável, certo? Ele é quem precisa tomar as rédeas da situação e conduzir esse processo, mas é algo que ele precisa contar com a contribuição da imprensa, certo? Desde a forma como ela aborda o problema, a maneira como, às vezes, ela fecha os olhos, né? E até abordar, exatamente. Abordar, fecha os olhos para a pancadaria que aconteceu horas antes e não, bora ver aqui a festa, bora deixar aqui
o microfone voltado. E esse é o terceiro conteúdo que eu faço aqui no 45 minutos sobre isso. Eu nunca fiz em canto nenhum. E eu tô falando assim, toda vez que a gente faz, assim, a gente vai fazer 3, vai fazer 4, vai fazer 5, porque a gente precisa falar sobre isso. Aí a gente entra naquela questão. É responsabilidade de todos, inclusive nossa. O torcedor, o jogador que vai lá e dá moral para os caras, mas é entender também do lugar que o jogador se origina e de como, de certa forma, ele está também identificado com aqueles torcedores, mas questionar o presidente e o diretor que dão ingresso, que se associam, que dão dinheiro. A gente entende, eu entendo realmente que há muitos atores que precisam contribuir, todo mundo, como o Léo falou, pelo que a gente destacou aqui, mas a gente, eventualmente, trata disso em outros programas, porque não vamos nos eximir dessa responsabilidade, tá? Conforme prometido, está aqui esse programa, trazendo uma análise mais técnica sobre como é importante a gente reforçar, Léo, que a questão das organizadas é um problema do poder público, é um dever do Estado, certo? Quando imagens como a que a gente viu no dia 1º de fevereiro, antes do Clássico das Multidões, acontecem, ali, quem precisa ter a orelha puxada não são os clubes, não é o futebol, é o poder público, é o governo do Estado. Ele é responsável por ter deixado a situação chegar naquele cenário. Como o Léo destacou aqui, neste caso especificamente, ele foi um agente ativo ao mudar as rotas que as próprias organizadas tinham previsto e fazê-las se cruzarem justamente onde teve aquelas cenas de barbárie, violência e, enfim, tudo que a gente acabou de descrever, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Léo, de coração, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, mas é um prazer falar sobre isso é uma forma de tentar melhorar o cenário e proteger o que a gente tanto ama, que é o que nos une aqui, além de outras coisas, assim, é o futebol. E a gente não pode deixar que o futebol seja punido. Seja a principal vítima. O futebol está sendo a vítima. A gente vai ter um dos cenários de violência contra o futebol que eu acho mais impactante, que é um jogo de futebol acontecer sem torcida. É um jogo de futebol, não é um jogo... Acho que quando as pessoas idealizam um jogo de futebol acontecendo sem torcida, a primeira coisa que vem à cabeça de quem toma uma decisão dessa é que a Jovem não vai estar lá, a TUF não vai estar lá, a Ceará Amor não vai estar lá. Mas eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista que quando isso acontece, quem não vai estar lá é o Celso com o Guinho, é o Leonardo com o Miguel. É a gente que não vai estar lá. Esses caras vão estar, se eles não estiverem lá, eles vão estar fazendo briga, baderna e cometendo os mesmos ou outros crimes em outros lugares. Eu vou estar com meu filho em outro lugar. E não no estádio de futebol, quando eu queria estar com ele e o Celso queria estar com o filho dele. Eu acho que o futebol que perde, eu que perco. Esses caras, dentro do aspecto de cometer crimes, eles vão estar continuando cometendo crimes em todos os lugares que eles estiverem. Então, queria agradecer mais uma vez aí, Léo, agradecer a sua audiência, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa também seu comentário, o que é que você acha disso aqui que a gente debateu, de tudo isso aqui que a gente debateu, tá bom? Forte abraço, galera, até a próxima, valeu, tchau, tchau.